Traição ou conscientização? A jogada de Cleitinho que abalou o bolsonarismo e deu fôlego a Lula. Outubro de 2025. Em Brasília, o cenário político brasileiro, raramente afeito a calmarias, foi sacudido por um evento que ressoou como um trovão em céu azul para a base bolsonarista. Goiás. News. Notícias. Sem mais delongas, vamos para a notícia. O senador Cleitinho, republicanos MG, conhecido por sua lealdade ferrenha ao ex-presidente Jair Bolsonaro e por um discurso alinhado à direita conservadora, subiu à tribuna do Senado e, em um pronunciamento surpreendente, pareceu estender a mão ao governo de seu principal adversário político, Luiz Inácio Lula da Silva. A fala, que rapidamente viralizou nas redes sociais, desmontou a narrativa de oposição sistemática e abriu um profundo debate que ecoa pelos corredores do poder e nos grupos de discussão política. Estaria o bolsonarismo presenciando um ato de traição ou um raro momento de conscientização política em prol de uma pauta popular? O estopim para essa reviravolta foi a discussão em torno de uma das promessas de campanha mais populares do presidente Lula: a ampliação da isenção do imposto de renda, para trabalhadores que ganham até R$5.000. Enquanto a oposição se preparava para uma batalha fiscal, Cleitinho não apenas declarou seu apoio incondicional à medida, mas o fez com uma veemência que criticava na própria direita. Este artigo se aprofunda nos bastidores desse movimento, analisando o perfil do senador, o contexto econômico que tornou a pauta irresistível, a reação do campo bolsonarista e as implicações de um gesto que pode redefinir as estratégias políticas no Brasil contemporâneo. Capítulo 1. O discurso inesperado. Pronunciamento que incendiou o debate ocorreu em um contexto de alta tensão política. O projeto de lei PL 1087/2024, que formalizava a isenção do IVA-R, acabara de ser aprovado de forma esmagadora na Câmara dos Deputados e chegava ao Senado para sua votação final. Era esperado que a oposição, embora ciente da popularidade da medida, impusesse dificuldades, argumentando sobre a falta de compensação fiscal e o risco de desequilíbrio nas contas públicas. Foi nesse cenário que Cleitinho tomou a palavra. Em vez de seguir o roteiro, ele mirou suas críticas não no governo, mas nos próprios colegas que hesitavam em apoiar a proposta. Com seu estilo característico, direto e inflamado, ele defendeu a medida como uma questão de justiça social, minimizando as preocupações fiscais com um tom populista que é sua marca registrada. Tô vendo essa questão da isenção de imposto de renda para até R$5.000 e esse mimimi de onde vai vir a compensação. O trabalhador vai gastar mais no supermercado ou vai financiar alguma coisa para ele. Ele vai fomentar o dinheiro que vai voltar para o governo do mesmo jeito. É isso que vai acontecer. Aí eu fico impressionado de ver, gente, quando é uma coisa que é boa para o povo, ficam no mimimi danado. O senador foi além, reforçando um posicionamento que já havia delineado em discursos anteriores, mas que ganhou um novo peso diante da pauta em questão. Ele se desvinculou de uma lealdade partidária cega, posicionando-se como um representante direto do eleitorado. Eu não sou aliado e não serei aliado, mas sou aliado do povo. Tudo o que for a favor do povo, eu vou defender e vou apoiar tudo o que for a favor. O impacto foi imediato. O discurso forneceu a narrativa perfeita para o governo Lula, que via um de seus principais opositores não apenas apoiando, mas defendendo apaixonadamente uma de suas principais bandeiras. Para o bolsonarismo, o golpe foi duplo. Além de ver um dos seus soldados em aparente alinhamento com o inimigo, a fala de Cleitinho expôs uma fissura na armadura da oposição, sugerindo que a unidade do grupo poderia ser mais frágil do que se imaginava. Capítulo 2. Quem é Cleitinho? O perfil do soldado de Bolsonaro. Para entender a magnitude do gesto de Cleitinho, é fundamental conhecer sua trajetória. Cleiton Gontijo de Azevedo, empresário e músico de Divinópolis, MG, construiu sua carreira política sobre uma plataforma populista, anti-establishment e de forte alinhamento com o bolsonarismo. Sua ascensão foi meteórica, refletindo um sentimento de parte do eleitorado que busca figuras que se apresentem como outsiders e que falem a língua do povo. Sua comunicação é sua principal ferramenta. Com milhões de seguidores em redes como Instagram e X,
antigo Twitter, ele utiliza uma linguagem direta, frequentemente gravando vídeos com camisas de times de futebol, em vez do tradicional terno e gravata, para denunciar o que chama de privilégios da classe política. Essa postura lhe rendeu a fama de político do povo e o catapultou ao Senado em 2022, com uma votação expressiva que superou nomes tradicionais da política mineira. Sua identidade bolsonarista nunca foi velada. Pelo contrário, ele a ostentou com orgulho, declarando-se em diversas ocasiões um soldado de Bolsonaro. Sua atuação no Senado, até então, era marcada por críticas contundentes ao governo Lula, ao Supremo Tribunal Federal, STF e a pautas progressistas. No entanto, um olhar mais atento à sua trajetória revela nuances. A própria página da Wikipedia sobre o senador nota que, apesar de ser visto como um político bolsonarista, Cleitinho já adotou algumas posições divergentes do movimento no passado. Esse histórico, embora pouco explorado, sugere que sua bússola política é guiada, acima de tudo, por um instinto de sobrevivência e uma sintonia fina com a opinião pública. Capítulo 3. O pano de fundo, a isenção do BLR e o clima econômico. A decisão de Cleitinho e de grande parte da oposição não pode ser analisada em um vácuo. Ela ocorre em um momento em que a economia, apesar de alguns indicadores positivos, ainda pesa no bolso do cidadão comum. Pesquisas do primeiro semestre de 2025 mostram que a inflação e o custo de vida continuam sendo a principal preocupação dos brasileiros. Um estudo da Serasa revelou que quase metade da população gastou mais em 2025 do que no ano anterior, com o aumento do custo de vida sendo o principal desafio financeiro apontado. Nesse contexto, uma proposta que promete deixar até R$ 312 por mês no bolso de milhões de trabalhadores se torna politicamente irresistível. A isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 foi uma das promessas mais emblemáticas da campanha de Lula, e sua concretização é vista pelo governo como uma vitória crucial para reforçar sua imagem de defensor dos mais pobres e da classe média. A popularidade da medida era tão avassaladora que movimentos sociais organizaram um plebiscito simbólico que recolheu mais de 1,5 milhões de assinaturas em apoio à isenção. Ir contra essa maré seria para qualquer político um suicídio político. A oposição se viu em uma sinuca de bico. Atacar a medida significaria ser taxada de inimiga do povo. Apoiá-la significaria dar uma vitória de bandeja ao governo Lula. Unanimidade no Congresso, pragmatismo. Acima da ideologia, a prova mais contundente de que o movimento de Cleitinho foi menos uma conversão ideológica e mais um cálculo pragmático veio da Câmara dos Deputados. Em uma votação histórica, o projeto foi aprovado por unanimidade. 493 votos a favor e nenhum contra. Esse consenso raro que uniu bolsonaristas, petistas e o chamado Centrão demonstrou que o medo do desgaste popular superou qualquer lealdade partidária. A articulação, conduzida pelo ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, foi precisa. Nenhum partido quis arcar com o ônus de negar um benefício tão esperado pela população, especialmente em um ano que antecede as eleições municipais. Aqui foi diferente, ninguém queria pagar o preço político de votar contra. Confessou um deputado do PL, partido de Bolsonaro, em condição de anonimato. Essa votação unânime fornece o contexto essencial para analisar a fala de Cleitinho. Ele não foi uma voz isolada, mas sim o porta-voz mais ruidoso de um sentimento que percorreu toda a oposição. Ao se antecipar e defender a pauta com unhas e dentes, ele capitalizou politicamente sobre uma decisão que, nos bastidores, já era dada como certa. Ele transformou uma derrota inevitável da oposição, a aprovação da pauta do governo, em uma vitória pessoal para sua imagem de senador do povo. Análise final: traição, conscientização ou estratégia política? Retornamos então à pergunta inicial: o que motivou a atitude de Cleitinho? A resposta, como quase tudo na política, é complexa e multifacetada. A tese da traição. Para os bolsonaristas mais radicais, qualquer concessão ao governo Lula é vista como traição. Nessa ótica, Cleitinho fortaleceu o adversário e legitimou uma de suas principais políticas, abandonando a trincheira da oposição sistemática.
Essa visão, contudo, ignora que ele estava acompanhado por quase 500 deputados, incluindo dezenas de outros bolsonaristas. A tese da conscientização. Para os mais otimistas, o senador teria demonstrado sensibilidade à situação econômica da população, colocando os interesses do povo acima das disputas ideológicas. Seu discurso reflete, de fato, uma preocupação genuína com o bem-estar do trabalhador. No entanto, seu histórico de alinhamento com pautas da direita e sua postura combativa sugerem que uma conversão completa é improvável. A tese da estratégia política. Esta parece ser a explicação mais plausível. Cleitinho, um mestre do populismo digital, percebeu a inevitabilidade e a popularidade da pauta. Em vez de ser arrastado pela maré, ele decidiu surfar a onda. Ao liderar a defesa da isenção, ele, reforçou sua marca pessoal. Posicionou-se mais uma vez como o aliado do povo, independente de partidos e governos. 2. Neutralizou ataques, blindou-se contra a acusação de ser contra os trabalhadores. 3. Ganhou os holofotes, diferenciou-se de outros opositores, tornando-se o protagonista do debate. 4. Manteve a coerência com seu discurso anti-establishment. Ao criticar o mimimi fiscalista, ele atacou o sistema, uma de suas bandeiras favoritas. Conclusão: o pragmatismo como jogo político. O discurso de Cleitinho sobre a isenção do imposto de renda foi menos um ato de traição ao bolsonarismo ou uma epifania de conscientização social, e mais uma jogada calculada de um político que compreende profundamente a lógica do populismo na era digital. Ele não abandonou suas bandeiras, mas as adaptou a um cenário onde a oposição frontal a uma pauta popular seria politicamente desastrosa. O episódio revela uma verdade inconveniente para a polarização radical. Pautas econômicas de grande apelo popular têm o poder de dissolver, ainda que temporariamente, as fronteiras ideológicas. A unanimidade no Congresso e a defesa veemente de Cleitinho mostram que, quando o custo político de dizer não é alto demais, o pragmatismo se impõe. Para o governo Lula, foi uma vitória inegável. Para o bolsonarismo, um sinal de alerta sobre as fissuras em sua unidade. E para Cleitinho, foi a consolidação de sua imagem como um jogador astuto, capaz de transformar uma derrota coletiva da oposição em um triunfo para sua marca pessoal. Referências. Presidente recebe movimentos sociais que defendem isenção do IAR para quem recebe até R$5.000. A trajetória de Cleitinho, do Varejão ao Senado. A história de Cleitinho é, em muitos aspectos, emblemática de uma nova geração de políticos que emergiu no Brasil pós-2018. Nascido em Divinópolis, no interior de Minas Gerais, em 15 de abril de 1982, Cleiton Gontijo de Azevedo não veio de berço político. Sua origem é humilde, trabalhando como vendedor em um varejão familiar na cidade natal. Essa narrativa de homem do povo, que construiu sua própria trajetória, é um dos pilares de sua comunicação política e um dos fatores que explicam sua conexão com o eleitorado. Cleitinho não está sozinho na política. Ele faz parte de uma verdadeira dinastia familiar que conquistou espaços de poder em Minas Gerais. Seu irmão, Gleidson Azevedo, é o atual prefeito de Divinópolis, enquanto outro irmão, Eduardo Azevedo, ocupa uma cadeira na Assembleia Legislativa de Minas Gerais como deputado estadual. Essa rede familiar não apenas fortalece sua base política regional, mas também demonstra uma capacidade de articulação e construção de alianças que vai além do discurso anti-establishment que ele frequentemente professa. Sua entrada na política se deu em 2016, quando foi eleito vereador de Divinópolis. O mandato de 2 anos foi o laboratório onde ele aperfeiçoou sua comunicação direta e sua capacidade de mobilizar as redes sociais. Em 2018, ele deu um salto significativo ao se eleger deputado estadual pelo então PPS, Partido Popular Socialista, que posteriormente se tornou Cidadania, com 115.492 votos. Esse desempenho já sinalizava sua força eleitoral e sua habilidade em converter presença digital em votos reais. O grande salto veio em 2022, quando ele decidiu disputar uma vaga no Senado Federal. Naquele momento, ele já havia trocado o Cidadania pelo Partido Social Cristão, PPSC, em uma movimentação estratégica que buscava alinhar sua imagem ao bolsonarismo crescente em Minas Gerais. A aposta foi certeira.
Ele foi eleito com uma votação expressiva de 4.268.193 votos, conquistando 41,52% dos votos válidos. Foi uma vitória que surpreendeu analistas políticos e consolidou Cleitinho como uma das principais lideranças da direita mineira. O estilo Cleitinho, populismo digital e comunicação direta. Se há algo que define Cleitinho, é sua capacidade de comunicação. Com mais de 3 milhões de seguidores no Instagram, ele é um dos senadores mais influentes nas redes sociais brasileiras. Seu estilo é inconfundível. Vídeos curtos, linguagem coloquial, roupas casuais, especialmente camisas de times de futebol, e um tom de indignação constante contra o que ele chama de privilégios da classe política. Essa estratégia de comunicação não é acidental. Ela é cuidadosamente construída para criar uma identificação com o eleitor médio, que se vê representado por alguém que fala a sua língua e que parece estar do seu lado contra um sistema corrupto e distante. Cleitinho entendeu, antes de muitos, que a política contemporânea se joga nas redes sociais e que a capacidade de viralizar uma mensagem pode ser mais poderosa do que discursos formais no plenário. Sua postura combativa e sua linguagem direta já foram alvo de críticas. Colegas no Senado o acusam de populismo, argumentando que ele simplifica questões complexas e alimenta uma polarização desnecessária. No entanto, Cleitinho defende que sua abordagem reflete o sentimento da população, que está cansada de uma política distante e elitista. Ele se posiciona como um tradutor da insatisfação popular, alguém que dá voz aos anseios de milhões de brasileiros que se sentem excluídos do debate político tradicional. Capítulo 8. As nuances de um bolsonarista. Pragmático. Embora Cleitinho seja amplamente reconhecido como um político bolsonarista, sua trajetória revela nuances importantes que ajudam a entender seu posicionamento em relação à isenção do IUAR. Ele próprio se declarou, em diversas ocasiões, um soldado de Bolsonaro. E sua atuação no Senado tem sido marcada por críticas contundentes ao governo Lula e ao STF. Em julho de 2025, por exemplo, ele fez um discurso veemente em defesa de Bolsonaro, questionando o pedido de condenação do ex-presidente. No entanto, a Wikipedia sobre o senador observa que Cleitinho já adotou algumas posições divergentes do movimento no passado. Um exemplo notável foi seu apoio à PEC do fim da escala 6x1, uma pauta historicamente associada à esquerda e aos movimentos sindicais. Ele também saiu em defesa do deputado federal Glauber Braga, PSOL, durante o processo de cassação de seu mandato, um gesto surpreendente vindo de um político de direita. Esses episódios sugerem que a bússola política de Cleitinho não é rigidamente ideológica, mas sim pragmática e orientada pela opinião pública. Ele parece ter um instinto aguçado para identificar pautas que ressoam com a população e que podem fortalecer sua imagem de defensor do povo. Essa flexibilidade, que alguns interpretam como oportunismo e outros como sensibilidade política, é fundamental para entender sua defesa da isenção do IR. Capítulo 9. O contexto econômico brasileiro em 2025. Para compreender plenamente a força política da proposta de isenção do IR, é essencial analisar o contexto econômico em que ela se insere. O Brasil de 2025 apresenta um quadro econômico complexo, marcado por avanços em alguns indicadores, mas também por desafios persistentes que afetam diretamente o bolso do cidadão comum. Do ponto de vista macroeconômico, o país apresentou um desempenho robusto no primeiro trimestre de 2025, com o PIB real crescendo 5,7% em base anualizada. Esse crescimento foi impulsionado por uma combinação de fatores, incluindo uma safra agrícola recorde, a valorização do real e políticas de estímulo ao consumo. O Fundo Monetário Internacional, FMI, destacou a forte performance de crescimento da economia brasileira e a queda do desemprego e da pobreza nos últimos anos. No entanto, essa fotografia macroeconômica contrasta com a percepção do cidadão comum. Pesquisas realizadas no primeiro semestre de 2025 mostram que a inflação e o custo de vida continuam sendo a principal preocupação dos brasileiros. Um estudo da Febraban revelou que 71% dos entrevistados em junho esperavam um aumento dos preços.
Essa percepção é corroborada por dados da Serasa, que indicam que 49% dos brasileiros gastaram mais em 2025 do que no primeiro semestre de 2024. Desafio financeiro, percentual da população. Aumento do custo de vida, 29,2%. Dívidas acumuladas, 21,3%. Gastos imprevistos com saúde, 13,3%. Fonte Serasa. Os principais vilões do orçamento familiar em 2025 são os aluguéis elevados, a inflação alimentar e o transporte público mais caro. Esses fatores combinados criam uma sensação de aperto financeiro que atinge especialmente a classe média baixa e os trabalhadores formais, justamente o público-alvo da isenção do IR. A projeção do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPA, aponta para uma inflação de 4,8% em 2025, acima da meta central do Banco Central. Embora a valorização do real e a safra recorde tenham ajudado a segurar os preços dos alimentos, a inflação de serviços e de itens não comercializáveis continua pressionando o custo de vida. A promessa de campanha de Lula à isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 foi uma das promessas mais emblemáticas da campanha de Lula em 2022. Em um país onde a carga tributária é notoriamente regressiva, com os mais pobres pagando proporcionalmente mais impostos do que os mais ricos, a proposta tinha um forte apelo de justiça social. Durante a campanha, Lula argumentou que a medida beneficiaria milhões de trabalhadores da classe média, permitindo que eles tivessem mais dinheiro no bolso para consumir, investir ou simplesmente melhorar sua qualidade de vida. A proposta era apresentada não apenas como uma questão de justiça tributária, mas também como um estímulo à economia, já que o dinheiro que deixaria de ser pago em impostos seria injetado no consumo. No entanto, a concretização da promessa enfrentou resistências. Economistas e analistas fiscais alertavam para o impacto nas contas públicas, argumentando que a renúncia fiscal seria significativa e que seria necessário encontrar fontes de compensação. O governo propôs então um pacote que combinava a isenção para quem ganha até R$5.000, com um aumento da tributação sobre os mais ricos, especialmente aqueles com rendimentos acima de R$50.000 mensais. Essa estratégia de Robin Hood tributário, tirar dos ricos para dar aos pobres, tinha um forte apelo político, mas também gerava resistências. Setores da elite econômica e parte da oposição criticavam o que chamavam de política de ódio aos ricos e alertavam para o risco de fuga de capitais e de investimentos. A mobilização social em torno da pauta. A força política da isenção do IR não veio apenas do governo, mas também de uma ampla mobilização social. Movimentos sociais, sindicatos e organizações da sociedade civil se uniram em uma campanha para pressionar o Congresso a aprovar a medida. O ponto alto dessa mobilização foi um plebiscito simbólico que recolheu mais de 1,5 milhões de assinaturas em apoio à isenção. Esse plebiscito, embora não tivesse valor legal, teve um impacto político significativo. Ele demonstrou que a pauta tinha um apoio popular massivo e que qualquer político que se opusesse a ela correria o risco de ser visto como inimigo do povo. A mobilização também incluiu manifestações, campanhas nas redes sociais e uma intensa pressão sobre parlamentares. O presidente Lula recebeu representantes dos movimentos sociais no Palácio do Planalto em 1º de outubro de 2025, poucos dias antes da votação na Câmara. O encontro foi amplamente divulgado e serviu para reforçar a narrativa de que o governo estava do lado do povo e que a oposição, caso se opusesse, estaria contra os interesses da maioria. A sinuca de bico da oposição. Oposição se viu em uma situação extremamente delicada. Por um lado, atacar a isenção do IUA-IR significaria ser taxada de inimiga dos trabalhadores e da classe média. Um suicídio político em um país onde a maioria da população se enquadra nessa faixa de renda. Por outro lado, apoiar a medida significaria dar uma vitória de bandeja ao governo Lula, fortalecendo sua narrativa de defensor dos mais pobres e aumentando suas chances de reeleição em 2026. Nos bastidores, a oposição tentou diferentes estratégias. Alguns parlamentares propuseram emendas para tornar a medida inviável, como estender a isenção para quem ganha até R$10.000, o que tornaria o custo fiscal proibitivo.
Outros tentaram focar o debate na questão da compensação, argumentando que a medida seria irresponsável do ponto de vista fiscal. No entanto, todas essas estratégias esbarravam em um problema fundamental: a popularidade avassaladora da pauta. Pesquisas de opinião mostravam que a isenção do IR tinha a aprovação de mais de 80% da população, incluindo eleitores de Bolsonaro. Ir contra essa maré seria político e eleitoralmente desastroso. Foi nesse contexto que a oposição, liderada por figuras como Arthur Lira, decidiu pela estratégia do pragmatismo. Em vez de se opor frontalmente, eles optaram por apoiar a medida, mas tentando minimizar o protagonismo do governo. A votação unânime na Câmara foi o resultado dessa estratégia. Nenhum deputado quis ser o único a votar contra e arcar com o ônus político dessa decisão. Capítulo 13. A votação histórica na Câmara dos Deputados. A votação na Câmara dos Deputados, ocorrida na madrugada de 2 de outubro de 2025, entrou para a história como uma das mais unânimes da legislatura. O projeto de isenção do IR foi aprovado com 493 votos a favor e nenhum voto contra. Apenas 18 parlamentares não participaram da votação, a maioria por justificativas médicas ou compromissos no exterior. Esse resultado surpreendente demonstrou que, quando o custo político de dizer não é alto demais, a ideologia cede lugar ao pragmatismo. Bolsonaristas, petistas, centrão, esquerda e direita, todos se uniram em torno de uma pauta que beneficiaria milhões de brasileiros. A cientista política Débora Stella resumiu o sentimento geral. Nenhum partido teria coragem de ir contra uma proposta que beneficia milhões de trabalhadores em ano pré-eleitoral. A articulação para garantir essa unanimidade foi conduzida por Arthur Lira, ex-presidente da Câmara e um dos políticos mais habilidosos do Congresso. Lira conseguiu convencer até os opositores mais ferrenhos de Lula de que votar contra seria um erro fatal. Ele argumentou que a oposição poderia apoiar a medida sem necessariamente endossar o governo, posicionando-se como defensora dos trabalhadores. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comemorou o resultado, dizendo que o Congresso deu um golaço em prol da justiça tributária. Ele destacou que o projeto equilibra a redução de imposto para os mais pobres com o aumento da cobrança sobre os mais ricos, uma estratégia que ele chamou de justiça fiscal. Capítulo 14. O discurso de Cleitinho em perspectiva. Nesse contexto de unanimidade no Congresso, que o discurso de Cleitinho deve ser analisado. Ele não foi uma voz isolada, mas sim o porta-voz mais ruidoso de um sentimento que percorreu toda a oposição. No entanto, ao contrário de muitos colegas que votaram a favor em silêncio, Cleitinho decidiu fazer barulho. Seu pronunciamento no Senado, ocorrido em 1º de outubro de 2020, foi estrategicamente posicionado. Ele se antecipou à votação na Câmara e se posicionou como um defensor apaixonado da pauta, criticando duramente aqueles que hesitavam em apoiá-la. Ao fazer isso, ele conseguiu transformar uma derrota inevitável da oposição, a aprovação da pauta do governo, em uma vitória pessoal para sua imagem. A fala de Cleitinho foi cuidadosamente construída para reforçar sua marca pessoal. Ele se posicionou como o aliado do povo, independente de partidos e governos. Ele atacou o mimimi fiscalista, uma expressão coloquial que ressoa com seu público e que reforça sua imagem de político direto e descomplicado. Ele também fez questão de lembrar que quem ganha lá até R$5.000 deixará de pagar R$312 por mês de imposto, um número concreto que facilita a compreensão do benefício. A reação do bolsonarismo. Reação do campo bolsonarista ao discurso de Cleitinho foi mista. Parte da base mais radical viu o gesto como uma traição, argumentando que ele estava fortalecendo o governo Lula e legitimando uma de suas principais políticas. Nas redes sociais, surgiram críticas e até ameaças de que ele perderia o apoio dos eleitores de Bolsonaro. No entanto, outra parte da base bolsonarista defendeu Cleitinho, argumentando que ele estava sendo coerente com seu discurso de defesa do povo. Esses apoiadores ressaltaram que a isenção do IR beneficia justamente a classe média, que é uma das principais bases eleitorais do bolsonarismo. Eles argumentaram que seria hipocrisia se opor a uma medida que claramente beneficia milhões de trabalhadores. O próprio Bolsonaro não se pronunciou diretamente sobre o discurso de Cleitinho,
Mas seu silêncio foi interpretado de diferentes formas. Alguns viram como um sinal de desaprovação tácita, enquanto outros interpretaram como uma aceitação pragmática de que a pauta era politicamente irresistível. O episódio revelou uma fissura no bolsonarismo que tem lutado para definir sua identidade no pós-2022. Sem Bolsonaro na presidência e com o ex-presidente inelegível até 2030, o movimento enfrenta o desafio de se reinventar. A questão que se coloca é: o bolsonarismo é um movimento ideológico coerente ou é uma coalizão pragmática de interesses diversos? O discurso de Cleitinho sugere que a segunda opção pode ser mais precisa. Capítulo 16. O impacto para o governo Lula. Para o governo Lula, a aprovação da isenção do IR e o apoio de figuras como Cleitinho representaram uma vitória política significativa. A medida cumpre uma das principais promessas de campanha do presidente e reforça sua imagem de defensor dos mais pobres e da classe média. Além disso, a unanimidade no Congresso e o apoio de bolsonaristas como Cleitinho desarmam a narrativa de que o governo está isolado e sem apoio popular. Eles demonstram que, quando se trata de pautas de grande apelo popular, até a oposição mais ferrenha é obrigada a ceder. O governo também soube capitalizar politicamente sobre o episódio. Lula fez questão de destacar que a aprovação simboliza o cumprimento de uma promessa de campanha e reforça a narrativa de governo voltada à maioria. Ele também usou o episódio para atacar a oposição, argumentando que ela só apoia medidas populares quando é politicamente conveniente. No entanto, o governo também enfrenta desafios. A isenção do IR tem um custo fiscal significativo, estimado em dezenas de bilhões de reais por ano. Embora o governo tenha proposto compensações através do aumento da tributação sobre os mais ricos, a implementação dessas medidas pode enfrentar resistências e dificuldades práticas. Além disso, há o risco de que a medida seja vista como eleitoreira, especialmente considerando que 2026 é ano de eleições presidenciais. A oposição já começou a argumentar que o governo está usando dinheiro público para comprar votos, uma acusação que pode ganhar força se a economia não responder positivamente à medida. Capítulo 17. As implicações para 2026. Episódio da isenção do IR e o discurso de Cleitinho têm implicações importantes para as eleições de 2026. Eles revelam que pautas econômicas de grande apelo popular têm o poder de dissolver, ainda que temporariamente, as fronteiras ideológicas. Isso sugere que a campanha de 2026 pode ser menos sobre ideologia e mais sobre quem consegue oferecer as melhores propostas concretas para melhorar a vida do cidadão comum. Para Lula, a aprovação da isenção do IUR é um trunfo importante. Demonstra que ele é capaz de cumprir promessas e de entregar benefícios concretos para a população. Se a medida tiver o impacto esperado na economia e na vida das pessoas, ela pode ser um fator decisivo para sua reeleição. Para a oposição, o episódio é um sinal de alerta. Ele mostra que a estratégia de oposição sistemática tem limites e que, em certas situações, o pragmatismo é necessário. A oposição precisará encontrar um equilíbrio entre criticar o governo e apoiar medidas populares. Um desafio que pode ser difícil de navegar. Para Cleitinho, o episódio consolida sua imagem como um político pragmático e sintonizado com a opinião pública. Ele demonstrou que é capaz de ir além das trincheiras ideológicas quando isso é politicamente conveniente. Essa flexibilidade pode ser um ativo importante em sua carreira política futura. Capítulo 18. O populismo na era digital. Caso Cleitinho também ilustra uma tendência mais ampla na política contemporânea. O populismo na era digital. Cleitinho é um mestre em usar as redes sociais para construir uma conexão direta com o eleitorado, contornando os filtros da mídia tradicional e dois partidos políticos. Seu estilo de comunicação, vídeos curtos, linguagem coloquial, roupas casuais, é perfeitamente adaptado às plataformas digitais. Ele entendeu que, na era das redes sociais, a capacidade de viralizar uma mensagem pode ser mais poderosa do que discursos formais ou alianças partidárias. Esse populismo digital tem suas vantagens e desvantagens. Por um lado, ele democratiza a política, permitindo que figuras outsiders conquistem espaço
e que o eleitorado tenha acesso direto aos políticos. Por outro lado, ele pode simplificar questões complexas, alimentar a polarização e enfraquecer as instituições democráticas tradicionais. O discurso de Cleitinho sobre a isenção do IR é um exemplo perfeito desse populismo digital. Ele simplificou uma questão fiscal complexa, reduziu o debate a uma dicotomia entre o povo e o sistema e usou uma linguagem coloquial, mimimi, para ridicularizar os críticos. Essa estratégia pode ser eficaz politicamente, mas ela também pode empobrecer o debate público. Capítulo 19. O futuro da oposição ao governo Lula. O episódio da isenção do PNR levanta questões importantes sobre o futuro da oposição ao governo Lula. A unanimidade no Congresso e o apoio de figuras como Cleitinho sugerem que a estratégia de oposição sistemática tem limites. Quando se trata de pautas de grande apelo popular, até os opositores mais ferrenhos são obrigados a ceder. Isso coloca a oposição em uma situação delicada. Se ela continuar com a estratégia de oposição sistemática, corre o risco de ser vista como obstrucionista e contrária aos interesses do povo. Se ela adota uma postura mais pragmática, corre o risco de perder sua identidade e de ser acusada de conivência com o governo. A solução pode estar em uma oposição mais seletiva e estratégica. Em vez de se opor a tudo que vem do governo, a oposição poderia focar suas críticas em áreas específicas, como corrupção, gestão pública ou políticas econômicas. Ao mesmo tempo, ela poderia apoiar medidas populares, posicionando-se como uma força construtiva que coloca os interesses do povo acima das disputas partidárias. No entanto, essa estratégia requer um nível de sofisticação política que nem sempre está presente na oposição brasileira. Ela também requer uma base eleitoral que aceite essa nuance, algo que pode ser difícil em um ambiente político altamente polarizado. Lições para a política brasileira. Episódio da isenção do CREAI e o discurso de Cleitinho oferecem várias lições importantes para a política brasileira. Pautas populares são irresistíveis. Quando uma proposta tem apoio massivo da população, até os opositores mais ferrenhos são obrigados a ceder. Isso sugere que a política brasileira pode estar entrando em uma fase mais pragmática, onde o apelo popular supera a ideologia. 2. A comunicação é fundamental. Cleitinho demonstrou que a capacidade de comunicar de forma eficaz pode ser mais importante do que alianças partidárias ou posições ideológicas. Na era digital, políticos que dominam as redes sociais têm uma vantagem significativa. O bolsonarismo não é monolítico. O episódio revelou fissuras no bolsonarismo, sugerindo que o movimento é mais uma coalizão pragmática de interesses do que um bloco ideológico coerente. Isso pode ter implicações importantes para o futuro da direita brasileira. 4. O pragmatismo político tem limites. Embora Cleitinho tenha conseguido transformar uma derrota da oposição em uma vitória pessoal, sua estratégia também tem riscos. Ele pode ser acusado de oportunismo e de falta de coerência ideológica, o que pode prejudicá-lo no longo prazo. 5. A polarização tem custas. O episódio mostrou que a polarização radical tem custos políticos. Quando se trata de pautas concretas que afetam a vida das pessoas, a maioria dos eleitores prefere resultados à ideologia. Conclusão final. Entre a traição e a conscientização, o pragmatismo vence. Ao final desta análise extensa, retornamos à pergunta que deu título a este artigo. O discurso de Cleitinho foi traição ou conscientização? A resposta, como vimos, é mais complexa do que uma simples dicotomia. Para algum de vocês, seguidores do canal, que têm interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana. Também Mercado Livre, Amazon, link logo abaixo da descrição, boas compras. Foi, acima de tudo, uma demonstração de pragmatismo político em sua forma mais pura. Cleitinho não traiu o bolsonarismo no sentido tradicional. Ele não mudou de lado, não se tornou aliado do governo Lula e não abandonou suas bandeiras conservadoras. O que ele fez foi reconhecer que, em certas situações, a oposição sistemática é politicamente insustentável. Ele percebeu que a isenção do IR era uma pauta irresistível e decidiu surfar a onda em vez de ser arrastado por ela. Também seria exagerado dizer que houve uma conscientização genuína.
Embora Cleitinho tenha demonstrado sensibilidade à situação econômica da população, seu histórico sugere que sua bússola política é guiada mais pelo instinto de sobrevivência e pela opinião pública do que por convicções ideológicas profundas. O que vimos foi um político habilidoso que compreende profundamente a lógica do populismo na era digital. Cleitinho transformou uma situação potencialmente desfavorável, a aprovação de uma pauta do governo, em uma vitória para sua marca pessoal. Ele se posicionou como o aliado do povo, independente de partidos e governos, e consolidou sua imagem como um político pragmático e sintonizado com a opinião pública. Para o governo Lula foi uma vitória inegável. A aprovação da isenção do IR cumpre uma promessa de campanha e reforça a narrativa de governo voltada à maioria. Para o bolsonarismo, foi um sinal de alerta sobre as fissuras em sua unidade e sobre os limites da oposição sistemática. E para a política brasileira como um todo, foi um lembrete de que quando o custo político de dizer não é alto demais, o pragmatismo se impõe sobre a ideologia. O episódio também revela uma verdade inconveniente para a polarização radical. Pautas econômicas de grande apelo popular têm o poder de dissolver, ainda que temporariamente, as fronteiras ideológicas. A unanimidade no Congresso e a defesa veemente de Cleitinho mostram que, no final das contas, a maioria dos políticos brasileiros está mais preocupada com sua sobrevivência eleitoral do que com coerência ideológica. Resta saber se esse pragmatismo é uma tendência passageira ou se marca uma nova fase da política brasileira. Se for o segundo caso, podemos estar entrando em uma era onde o apelo popular e a capacidade de comunicação são mais importantes do que alianças partidárias ou posições ideológicas. Uma era onde políticos como Cleitinho, que dominam as redes sociais e que têm um instinto aguçado para identificar pautas populares, terão uma vantagem significativa. Por enquanto, o que podemos afirmar com certeza é que Cleitinho deu uma aula de pragmatismo político. Ele mostrou que é possível navegar entre a lealdade ao bolsonarismo e o apoio a pautas populares do governo, desde que se tenha habilidade de comunicação e sensibilidade à opinião pública. Se isso é traição, conscientização ou simplesmente política bem jogada, cada um terá sua própria interpretação. O que é inegável é que Cleitinho saiu fortalecido do episódio, consolidando sua posição como uma das figuras mais interessantes e controversas do cenário político brasileiro. Oposição apresenta emenda para derrubar compensação do IR sobre o autor. Nota editorial. Este é um material de análise política e não representa posicionamento partidário ou ideológico. O objetivo é fornecer aos leitores do canal Goiás News Notícias uma compreensão aprofundada dos eventos políticos que moldam o Brasil contemporâneo. Apêndice. Análise detalhada dos impactos da isenção do IRA. Quem será beneficiado? A isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil dólares mensais beneficiará milhões de trabalhadores brasileiros. Segundo estimativas do Ministério da Fazenda, cerca de 36 milhões de contribuintes serão diretamente impactados pela medida. Isso representa aproximadamente 65% de todos os declarantes de imposto de renda no país. O perfil dos beneficiados é diverso, mas concentra-se principalmente na classe média baixa e média. São professores, enfermeiros, policiais, comerciantes, pequenos empresários, funcionários públicos de escalões intermediários e trabalhadores do setor privado. Muitos desses profissionais são justamente aqueles que mais sentiram o aperto do custo de vida nos últimos anos e que constituem a espinha dorsal da economia brasileira. Um trabalhador que ganha 5 mil reais por mês e que atualmente paga cerca de 312 reais de imposto de renda, terá esse valor integralmente devolvido ao seu bolso. Ao longo de um ano, isso representa uma economia de 3.744 reais, um valor significativo que pode ser usado para pagar dívidas, investir em educação, melhorar a alimentação da família ou simplesmente ter uma margem de segurança financeira. Ponto A. Ponto 2. O impacto nas contas públicas. Do ponto de vista fiscal, a isenção do IR representa uma renúncia significativa de receita para o governo federal. Estimativas iniciais apontam para um impacto de aproximadamente 35 bilhões de reais por ano nas contas públicas.
Esse valor não é desprezível em um país que luta para equilibrar suas contas e que tem uma dívida pública que supera 70% do PIB. Para compensar essa perda de receita, o governo propôs um pacote de medidas que inclui o aumento da tributação sobre os mais ricos. A principal proposta é a criação de uma alíquota adicional de imposto de renda para quem ganha acima de R$50 mil mensais, além de medidas para tributar dividendos e lucros distribuídos por empresas. Essas medidas de compensação, no entanto, enfrentam resistências. Setores da elite econômica argumentam que o aumento da tributação sobre os mais ricos pode desestimular investimentos e levar à fuga de capitais. Economistas liberais alertam para o risco de que a medida tenha um efeito líquido negativo sobre a arrecadação, caso os mais ricos encontrem formas de evadir os impostos ou de transferir seus recursos para o exterior. Por outro lado, economistas progressistas argumentam que o Brasil tem uma das cargas tributárias mais regressivas do mundo, com os mais pobres pagando proporcionalmente mais impostos do que os mais ricos. Eles defendem que a isenção do IR, combinada com o aumento da tributação sobre os mais ricos, é uma medida de justiça social que pode, inclusive, estimular a economia ao colocar mais dinheiro no bolso de quem tem maior propensão a consumir. Ponto A13. O impacto na economia real. Do ponto de vista macroeconômico, a isenção do IR pode ter efeitos positivos sobre a economia. Ao colocar mais dinheiro no bolso dos trabalhadores, a medida tende a estimular o consumo, especialmente de bens e serviços básicos. Isso pode gerar um efeito multiplicador, com o aumento do consumo levando a um aumento da produção, do emprego e, consequentemente, da arrecadação tributária através de outros impostos como o ICMS e o IPI. Esse é precisamente o argumento que Cleitinho usou em seu discurso. Ele afirmou que o trabalhador vai gastar mais no supermercado ou vai financiar alguma coisa para ele. Ele vai fomentar o dinheiro que vai voltar para o governo do mesmo jeito. Embora essa seja uma simplificação de um processo econômico complexo, há uma lógica econômica por trás dessa afirmação. Estudos econômicos mostram que famílias de baixa e média renda têm uma propensão marginal a consumir muito maior do que famílias de alta renda. Isso significa que, quando recebem um aumento de renda, elas tendem a gastar a maior parte desse dinheiro, em vez de poupá-lo. Esse comportamento gera um efeito multiplicador na economia, com cada real adicional no bolso do trabalhador, gerando mais de R$1 de atividade econômica. No entanto, há também riscos. Se a medida não for adequadamente compensada do ponto de vista fiscal, ela pode levar a um aumento do déficit público e, consequentemente, da dívida pública. Isso pode pressionar as taxas de juros, encarecer o crédito e, no limite, gerar inflação. Esses efeitos negativos podem anular os benefícios da medida e até mesmo prejudicar a economia no médio e longo prazo. Há 4 comparações internacionais. A isenção do imposto de renda para faixas de renda baixa e média não é uma novidade no cenário internacional. Muitos países desenvolvidos e em desenvolvimento adotam sistemas tributários progressivos, onde as alíquotas aumentam conforme a renda cresce, e onde há faixas de isenção para os mais pobres. Nos Estados Unidos, por exemplo, há uma faixa de isenção, Standard Deduction, que varia conforme o estado civil do contribuinte. Para 2025, a dedução padrão para um casal casado é de $29.200, o que significa que rendas abaixo desse valor não pagam imposto de renda federal. Além disso, há créditos tributários reembolsáveis, como o Earned Income Tax Credit, EITC, que efetivamente transferem renda para trabalhadores de baixa renda. Na Europa, países como Alemanha, França e Reino Unido também têm faixas de isenção e sistemas tributários progressivos. A Alemanha, por exemplo, isenta rendas anuais de até €11.604, cerca de R$63 mil por ano, ou R$5.250 por mês, do imposto de renda. A França tem um sistema complexo de deduções e créditos que efetivamente isenta grande parte da população de baixa renda. O Brasil, historicamente, teve uma carga tributária regressiva, com os impostos indiretos, como ICMS e IPI, representando uma parcela muito maior da arrecadação do que os impostos diretos, como o imposto de renda. Isso significa que os mais pobres, que gastam uma parcela maior de sua renda em consumo,
acabam pagando proporcionalmente mais impostos do que os mais ricos. A isenção do IR para quem ganha até R$5.000 é, portanto, um passo na direção de tornar o sistema tributário brasileiro mais progressivo e mais alinhado com os padrões internacionais. No entanto, ela é apenas um primeiro passo. Para que o Brasil tenha um sistema tributário verdadeiramente justo, seriam necessárias reformas mais profundas, incluindo a redução dos impostos indiretos e o aumento da tributação sobre patrimônio e heranças. A5. O debate sobre justiça fiscal. Isenção do IR reacendeu um debate antigo no Brasil. O que é a justiça fiscal? Para os defensores da medida, justiça fiscal significa que cada um deve contribuir de acordo com sua capacidade. Quem ganha mais deve pagar mais, não apenas em termos absolutos, mas também em termos proporcionais. Nessa visão, é injusto que um trabalhador que ganha R$3.000 pague imposto de renda, enquanto grandes fortunas pagam pouco ou nenhum imposto sobre heranças ou sobre a valorização de patrimônio. Para os críticos da medida, justiça fiscal significa que todos devem contribuir para o financiamento do Estado, independentemente de sua renda. Eles argumentam que a isenção do IR para quem ganha até R$5.000 concentra ainda mais a carga tributária sobre uma minoria de contribuintes, o que pode ser contraproducente. Além disso, eles alertam para o risco de que a medida seja vista como populista e eleitoreira, em vez de uma política fiscal responsável. Esse debate não tem uma resposta fácil. Ele envolve não apenas questões técnicas de economia e finanças públicas, mas também valores e visões de mundo. O que é inegável é que o Brasil precisa de uma reforma tributária ampla e profunda, que torne o sistema mais simples, mais eficiente e mais justo. A isenção do IR é um passo nessa direção, mas está longe de ser a solução definitiva. A ponto 6, as controvérsias em torno da compensação. Um dos pontos mais controversos da proposta de isenção do IR é a questão da compensação. O governo propôs que a perda de receita seja compensada através do aumento da tributação sobre os mais ricos, especialmente através da criação de uma alíquota adicional para quem ganha acima de R$50.000 mensais e da tributação de dividendos. Essas medidas de compensação, no entanto, enfrentam forte oposição. Setores da elite econômica argumentam que o Brasil já tem uma das cargas tributárias mais altas do mundo e que aumentar ainda mais os impostos sobre os mais ricos pode desestimular investimentos e levar à fuga de capitais. Eles também argumentam que muitos dos que ganham acima de R$50.000 mensais são pequenos e médios empresários que reinvestem seus lucros em suas empresas, gerando empregos e riqueza. A oposição também criticou a proposta de compensação, mas por razões diferentes. Alguns parlamentares argumentaram que a tributação adicional sobre os mais ricos não seria suficiente para compensar a perda de receita e que a medida levaria a um aumento do déficit público. Outros propuseram emendas para tornar a isenção ainda mais ampla, estendendo-a para quem ganha até R$10.000, o que tornaria o custo fiscal proibitivo. O governo, por sua vez, defende que a compensação é adequada e que a medida terá um impacto líquido positivo sobre a economia. O ministro Fernando Haddad argumentou que o projeto equilibra a redução de imposto para os mais pobres com o aumento da cobrança sobre os mais ricos e que isso representa justiça fiscal. A verdade é que a questão da compensação é complexa e envolve incertezas. É difícil prever com precisão quanto será arrecadado com o aumento da tributação sobre os mais ricos, especialmente considerando que eles têm maior capacidade de planejar suas finanças e de encontrar formas legais de reduzir sua carga tributária. Também é difícil prever o impacto da isenção sobre o consumo e, consequentemente, sobre a arrecadação de impostos indiretos. O que é certo é que a implementação da medida exigirá um monitoramento cuidadoso e ajustes ao longo. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para mais vídeos informativos.